Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui, a professora Bruna Costa, para falar um pouquinho do vídeo 2 que eu falei sobre Emile Durkheim. Então, falar de Emile Durkheim é falar de quê? De fato social, de funcionalismo, de organicismo e falar também de quê? De anomia, falar de solidariedade mecânica, solidariedade orgânica e falar dos 3 tipos de suicídio. Então, vou tentar fazer um resumo breve mesmo dele, para depois você compreender um pouco mais sobre esse autor, tá? Olha só. Segundo Emile Durkheim, a sociedade ela funciona como um organismo, né? Por isso que ele é conhecido como organicista ou funcionalista. Então, olha só, nosso organismo ele tem todas as funções, né? Cada órgão ele tem o quê? A sua função. E na sociedade também, segundo Emile Durkheim, é a mesma coisa. Cada instituição ela tem a sua função. Então, se a sociedade está do jeito que está, é porque alguma instituição não está fazendo o trabalho dela. Quem são as instituições? Família, a igreja, a escola, o Estado. Então, alguma coisa, algum desses órgãos aí está adoecendo. Então, por isso que a nossa sociedade é uma sociedade doente socialmente. E ele dizia assim, que fato social são as maneiras de existir, sabe? De fazer com que nós tenhamos o nosso costume, os nossos tipos de comportamento. Mas, para ele ser fato social, ele precisa ter 3 características. Quais são, professora? Fato social, ele precisa ser geral, então é generalidade, tem que ser algo que aconteça para toda a sociedade. Ele precisa ser exterior, né? Independente da tua vontade, ele vai acontecer. E precisa ser também coercitivo, né? Se você não cumprir com aquilo lá, você vai sofrer alguma punição. Exemplos, né? Eu gosto de dar o exemplo sempre do uniforme, né? Pra gente entender, já que está falando de escola, a gente está começando, então o uniforme é algo geral. Ele foi colocado para todas as escolas, né? Quase todas as escolas que não estigizam, mas a maioria delas estigiza para quê? Para identificar, né? Então, não é só para a turma tal. Se tem uniforme, é para todas as salas, todas as turmas daquela escola. Outro ponto, a questão de ser exterior. Então, independente da minha vontade, eu não quero de uniforme hoje, mas eu preciso ir. Por quê? Porque é uma regra, eu preciso entrar de uniforme na escola. E se eu não for? O que acontece? Eu vou sofrer uma punição e entra o que? A coerção social. Então, naquele dia, o que teve? Naquele dia teve uma prova, naquele dia teve alguma coisa, eu não vou poder reivindicar. Por quê? Porque eu não fui para a escola, porque eu não queria, tá? Outro ponto é a questão da solidariedade orgânica e mecânica. Então, que solidariedade nós estamos, professora? A gente está na mecânica, a gente está na orgânica. A solidariedade mecânica é aquela ainda primitiva, aquela onde prevalecia o coletivo, prevalecia onde não tinha ainda divisões de classe e tudo mais. E a mecânica e a orgânica é aquela que nós estamos vivendo hoje, que tem a divisão social do trabalho, certo? E falar também de Emile Durkheim é falar dos 3 tipos de suicídio: egoísta, altruísta e o anômico. Esses 3 tipos de suicídio, segundo Durkheim, as pessoas tiram a sua vida por quê? Porque às vezes elas pensam em si mesmas, elas não querem, elas são o centro de tudo, é suicídio egoísta. O altruísta é quando elas amam muito mais as outras coisas do que elas mesmas, então não importa a vida delas, importa que ela vai fazer algo pelo bem dos outros. O anômico é quando a sociedade está totalmente vivendo um caos, não tem regras, é desemprego, é fome e tudo, a pessoa não consegue suportar e ela acaba tirando a sua própria vida, tá? Então, esse é as principais coisas que a gente precisa saber sobre Emile Durkheim, tá? Funcionalista, fato social, 3 características: coercitivo, exterior e generalidade, e a questão da solidariedade mecânica e orgânica e os 3 tipos de suicídio: egoísta, altruísta e anômico. Tchau, tchau e até a próxima.